E justamente para trazer aí as expectativas dos depoimentos na CPI da Covid nesta semana, a gente conversa agora com o analista político da XP Investimentos, Paulo Gama. Paulo, grande prazer mais uma vez poder conversar com você. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Marcelo. Prazer conversar com você. O prazer é meu. Obrigado pelo convite para falar com vocês de novo. Paulo, como é que você avalia então? Teremos aí finalmente o depoimento de Eduardo Pazuello. E até agora, Paulo, a gente percebe que pelas pesquisas, questões de popularidade, ascensão de Lula, a CPI parece que um estrago político ela já começa a fazer realmente para o governo, né? É isso, Marcelo. A CPI ela tem uma composição desfavorável ao governo. A gente lembra, são 11 membros, 4 deles têm perfil mais governista, trabalham ali para defender os depoentes que vão, de alguma maneira, ali ser pressionados pelos outros 7 senadores, que formam aquele grupo de senadores independentes ou de oposição, e que tem como agenda principal deixar ali o governo em situação crítica. Foi assim com o depoimento dos ex-ministros da Saúde que participaram até agora, o ministro Mandetta ali com uma agenda também de desgastar o governo, o ministro Tais de alguma maneira tentando se preservar, mas também não fez questão nenhuma ali de defender o governo, e o ministro Queiroga foi, enfim, o tempo todo de depoimento dele exposto ali a contradições dos senadores tentando justamente atingir o presidente Jair Bolsonaro a partir do depoimento dele. Acho que nessa semana não tende a ser diferente, a gente tem duas das principais figuras ali que ficaram marcadas durante a gestão do governo Bolsonaro sobre a pandemia, o ministro Ernesto Araújo, que se complicou e que entrou em rota de colisão com o Congresso. A gente lembra, ele foi demitido do cargo depois daquele discurso do presidente Arthur Lira em plenário, em que ele diz ali que caso não houvesse uma mudança de rota no comportamento do governo, o parlamento podia tomar medidas drásticas, remédios amargos, alguns deles fatais contra o governo. É depois disso que acontece a substituição do ministro Ernesto Araújo, e a mesma coisa com o Pazuello, o ministro que se desentendeu de alguma maneira com o Congresso, tomou uma atitude na semana retrasada que não foi bem vista pelos senadores, enfim, ele teve contato ali com auxiliares que estavam contaminados com o corona, por isso pediu o adiamento do depoimento, mas politicamente é uma decisão ali que acaba tensionando ainda mais e elevando um pouco da pressão ali para os depoimentos. São dois dos depoimentos mais aguardados desde o início da comissão e que prometem, a exemplo de todos os outros, serem depoimentos longos e que vão trazer necessariamente desgaste ao governo. Como a gente disse, é esse o papel que a oposição pretende ter nesses 90 dias de comissão, prorrogáveis mais à frente, mas é conseguir o quanto puder ali de desgaste e de tensionamento com o governo. Serve à oposição, que tem palanque nesse período todo, serve ao governo também, quer dizer, que se constrói de alguma maneira dentro desse enfrentamento. A gente viu na semana passada o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, entrando em confronto direto com o relator da comissão, Renan Calheiros, palavras repetidas pelo próprio presidente no dia seguinte, enquanto a investigação ocorre ali. Acho que os dois lados, tanto o governo quanto a oposição, usam ali do ambiente da comissão para tentar promover a própria agenda. E esses dois depoimentos ali prometem exacerbar e serem dos mais intensos ali nesse sentido, Marcelo. Sem dúvida, Paulo. E o que chama atenção, né, que ao longo de 2020, no início da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro conseguiu sobreviver bem em relação à sua popularidade, né? Mesmo com tantas polêmicas, a questão da vacina. O auxílio emergencial, claro, trouxe um benefício até para a própria economia do país e para quem precisava. Mas houve uma virada substancial agora em 2021, né? A pandemia se agravou, o número de mortes, casos, a questão do auxílio também houve atraso, vem mais baixo. Nós tivemos esse efeito Lula, a economia patina nesse momento e justamente no último domingo, no último sábado, tivemos aquela manifestação em Brasília, aqui em São Paulo foi muito pequena de fato, uma tentativa do governo mostrar que tem a população ao seu lado, mas é o pior momento no governo Jair Bolsonaro. Claro que o quadro não é irreversível, mas de qualquer forma, de fato, há um desgaste muito grande em relação ao presidente Jair Bolsonaro. É isso, o que a gente mede aqui nas pesquisas de opinião que a gente conduz desde 2018 é que, de fato, a pandemia, ali o início da pandemia, abril, maio de 2020, foi um momento negativo bastante para o governo, mas ele se recupera na sequência. Em parte não dá para atribuir 100% ao auxílio emergencial, mas como você disse, o auxílio dá uma contribuição à economia, recompõe uma parcela da renda que havia sido perdida por conta da pandemia, isso acaba contribuindo para um ambiente menos desfavorável ao governo na economia.
conforme, enfim, você bem mencionou ali, o auxílio chega ao fim, ele é retomado num valor menor do que existia em 2020, mas você tem um fator extra ali, que, enfim, é a chegada do momento de vacinação. Então, o presidente, nossas pesquisas mostram isso, né, com o decorrer do tempo, a população se cansa de alguma maneira ali das medidas de isolamento e tudo mais, e essa população se divide, quer dizer, entre os que apoiam a defesa do presidente por uma reabertura e os que defendem, continuam a defender as medidas de isolamento, mas quando chega a hora da vacinação, enfim, as pesquisas todas mostram que a população toda não topa e não aceita a ideia inicial do presidente de desprezar a vacinação, de contra ali a vacina Coronavac, enfim, fazendo brincadeiras e piadas em redes sociais e tudo mais, entrando num confronto direto ali com, enfim, Instituto Butantan, o governo de São Paulo, que está promovendo ali a importação e a produção dessa vacina. Então, esse momento em que o presidente segue com a postura dele, mas agora falando sobre vacina e não mais sobre isolamento, é um momento em que ele perde a mão ali na condução da crise e na condução da própria popularidade ali, quando você olha as pesquisas que indicam uma disposição muito grande da população de se vacinar. Quer dizer, os nossos números aqui mostram que perto de 80% da população diz que se vacinará com certeza absoluta, mais ou perto de 15% da população já vacinada, quer dizer, quase uma unanimidade da população favorável à vacina. Nesse momento, quer dizer, acho que o próprio presidente percebe ali, se perdendo um pouquinho nessa situação, muda um pouco do discurso dele, favorável à vacina, passa a tratar a vacina como, enfim, um dos principais elementos ali para a recuperação e para a retomada da economia, mas há de fato ali um descompasso entre o discurso de defesa do presidente, contrário à campanha de vacinação no primeiro momento, e a disposição da população. Acho que isso, somado ao fato do final do auxílio emergencial, retomado agora, mas num valor menor, acabam indicando ali para uma situação dos níveis de aprovação do presidente, dos menores níveis dentro do que a gente mede até hoje. Como você disse, tem bastante tempo aí pela frente, a economia tende a ter, apesar do momento agora, os números indicam, você mesmo mencionou ali o Boletim Focus no início do programa, dizendo que há uma recuperação nas estimativas de mercado para a retomada da economia, que a campanha em algum momento tende ali a deslanchar, apesar de todos os atrasos, mas de fato, como você mencionou bem, Marcelo, é um momento negativo ali para a popularidade do presidente, somando o final de auxílio com essa perda ali do discurso, principalmente no campo da vacinação, no primeiro momento, que o forçou ali a retomar e a mudar um pouco desse discurso. Agradecemos a participação do Paulo Gama, que é analista político da XP Investimentos. Prazer voltar a ter contato com você, viu, Paulo? Muito obrigado pela participação aqui na programação da Jovem Pan. Até mais. Até mais, Marcelo. Prazer foi meu.